Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Beleza, pessoal? Vamos prosseguir com o nosso projeto. Na aula passada a gente parou aqui, final aqui de todo o nosso conteúdo do header aqui, tá? A gente vai agora fazer a parte ali do arrow, que a gente chama, né? A parte desse banner, depois a gente vai para aqui, para essa parte aqui, ó, e a gente vai continuar, beleza? Vamos lá, pessoal, ó. Vamos criar aqui uma section. Então, section, ó. Beleza? Vamos dar uma classe para essa section aqui, ó. Dar um class. Essa aqui eu vou colocar hero. Vamos criar mais uma div. Vamos dar uma classe para ela aqui de hero. Opa, hero-media. E aqui, pessoal, a gente vai trabalhar com semântica, sempre como eu tô falando para vocês. Vamos criar aqui a tag de vídeo, né? Eu chamo vídeo. E aqui a gente vai ter um atributozinho, pessoal, que é autoplay, deixa eu ver se ele já tem aqui, ó, autoplay, tá? Autoplay, vou colocar muted, eu vou explicar pra você o que é isso aqui, tá? Eu vou colocar plays inline, e vou dar uma classe aqui pro meu vídeo, eu vou colocar vídeo-bg, ou background, beleza? Então, pessoal, seria o que? Esse é do inglês, esse autoplay, muted plays inline. O que seria? Seria ali uma reprodução automática silenciada, em loop. Se você prestar atenção, ele não faz barulho, ele é silenciado, ó, não faz barulho, ele é mudo, então, ele chama muted. E é um loop infinito, tá? Então ele termina no final e volta pro começo de novo, entendeu? Então, reprodução automática silenciada em loop, ou seja, ele reproduz em linha, tá? Então é isso a tradução. E aqui a classe background, né, que ele é um background do vídeo. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai usar aqui, ó, o source, que a gente vai buscar, ou seja, é o caminho aqui do vídeo. Então a gente vai buscar esse diretório onde está o vídeo, tá bom? E eu vou colocar um source, src, e aqui eu vou pegar um ponto barra e eu vou buscar o vídeo. Então eu vou entrar aqui dentro de vídeos. Lembra que a gente tem os vídeos aqui, ó? Então eu vou colocar aqui, ó, quieta video desktop, tá? Por que desktop? Ele é para se adaptar aqui, no caso, no desktop, tá bom? Beleza. E depois disso, eu coloco o tipo dele. Então, eu coloco aqui o type, tá? E eu vou dizer que é vídeo. O formato de vídeo, né? Vídeo é MP4. Vou colocar MP4, beleza? Então, vídeo, faltou aqui o O, né? Vídeo MP4, que é o tipo, tá? Se, em caso, o seu navegador, pessoal, não suportar, eu vou colocar um textozinho aqui para se em caso o seu navegador não suportar, que pode acontecer do seu navegador não suportar. Então eu vou colocar o seu navegador não suporta a tag vídeo. Se em caso o seu navegador ele não tiver, que pode acontecer, tá, pessoal? De alguns navegadores, é bem provável que todos vão aceitar, né? Mas possa ser que aconteça isso, tá? Então eu coloquei aqui isso aqui. Vamos ver como ficou aqui, ó. Ó o vídeo aqui, ó. Tá aqui o vídeo, ó. Tá vendo que ele tá funcionando, ó. Tá feião, toma na tela toda porque a gente não estilizou ainda, tá vendo? Mas tá aqui. Detalhe, se você for ver no vídeo original, no projeto aqui, ó. Ele tem esse texto aqui, ó. Ajudamos as pessoas a comer melhor, viver melhor. Então, só que fica sobreposto por cima do vídeo, tá? Então o que a gente vai fazer, ó? Dentro da section aqui, ó. E fora da div do vídeo, a gente vai criar uma div class. Vou colocar essa classe aqui de hero-overlay. Opa. Overlay. Maiúsculo. Por que overlay? Porque ele está sobrepondo o conteúdo, o vídeo, tá? Esse textinho. E aqui dentro eu vou colocar mais uma div class. E vou colocar aqui container, né? Container. Assim, ó. Tem problema nenhum. Container. Opa, fora. Container. Dentro desse container, eu vou colocar aqui um H2, né? Eu poderia colocar um H1. Eu vou colocar um H1 aqui. Pera aí. Vou colocar um H1. Então, deixa eu tirar aqui, colocar um H1. E vou colocar o textinho. Que é o quê? Ó? Ajudamos as pessoas a comer melhor, viver melhor. E aqui a gente terminou essa parte da seção do vídeo aí, ó. Então aqui, ó, se você for ver, ó, tá aqui por baixo, ó, porque a gente não estilizou ainda. Então tá aqui, ó, o texto, beleza? A gente tá criando só o esqueleto, depois a gente vem estilizando, beleza, pessoal?
Agora, a gente tem... Eu vou até colocar aqui, pessoal, ó, pra separar. Eu vou colocar aqui um comentário e vou colocar aqui, ó. Hero. Assim, ó. Beleza? Assim. E vou colocar aqui também no final, ó. Opa. Eu vou colocar aqui, ó. End Hero. O final da Hero. Beleza? Pra deixar separadinho, ó. Então assim eu acho que fica mais legal. Pessoal, eu não sei se o zoom tá muito grande. Deixa eu diminuir um pouquinho, ó. Né? Que eu gosto de deixar vocês bem à vontade pra ver o conteúdo. Eu acho que tá legal assim. Acho que tá legal. Beleza. Aqui, pessoal, a gente vai fazer o que agora? A gente vai criar agora essa parte de registro. Eu chamo registro, né? Essa parte aqui, ó. Cadastre-se. Vamos criar agora essa etapa aí, beleza? Então vamos lá, vamos criar outra section. Deixa eu quebrar ele para baixo aqui, dar uma classe aqui já e dar um nome aqui. Vamos colocar register, né? Register. E vou colocar section ou seção de registro. Eu acho que é assim, beleza? Ok, vamos colocar aqui div class e vou colocar container. Aí você pode dizer, não vai dar conflito, você já tem um container da parte de cima do hero, e aqui não vai porque eu uso o prefixo, a div principal, a classe principal, eu uso ela como lá no CSS, né? E depois eu coloco um exemplo. Se eu quero pegar aqui apenas esse container do registro, então eu coloco register section e depois container, significa que esse container vai fazer parte dessa div aqui e não dessa outra, tá? Vocês vão ver depois aí, quando a gente for fazer isso aí. E aqui eu vou colocar um H2 aqui, ó. Um H2. Vou colocar cadastre-se. Cadastre-se. Esse cadastre-se é essa aqui, pessoal, ó. Tá vendo? Cadastre-se. Isso aqui. Agora a gente vai trabalhar nesses linkzinhos aqui, ó. Vamos lá. Ainda dentro aqui, ó. Depois do H2, vamos colocar uma div class. Vamos colocar o nome disso aqui de tabs. Tabs porque tabs, a gente tem vários botõezinhos ali, tá? Que a gente consegue fazer a troca de um para outro. E aqui dentro dela, a gente vai colocar button, trabalhar com alguns botões aqui. Esses botões, eu vou... Opa, aqui, eu vou repetir eles. Vou colocar aqui. Eu vou repetir eles quantas vezes? 4 vezes. 1, 2, 3, 4. 4 vezes. 2, 3, 4. Beleza. No primeiro botão aqui, eu já vou colocar uma class para ele. Uma class, vou colocar tab, traço, btn, active. Eu vou colocar active. Se você prestar atenção, ele já vem ativado aqui, ó, com essa borda. Tá vendo? Ó? Ele já vem ativado com essa borda, o primeiro botão. Então eu já vou colocando aqui, ó, activity. Significa que ele já vem ativado. E depois eu vou colocar nos outros class e vou colocar só tab, traço, btn. Então eu vou repetir para os outros botões, né? É a mesma coisa. Então aqui e aqui. Perfeito. E eu vou só colocar um nome agora. No primeiro botão eu tenho parceiros. Parceiros. No outro eu tenho entregadores. Entregadores. Então vamos lá. Entregadores. No outro eu tenho carreiras, né? Carreiras. É o mesmo dos links lá, tá, pessoal? Integração via API. Boa. Então a gente fez essa parte. Se a gente for ver lá embaixo, olha só, pessoal, ó. Ó, já tem uns botãozinhos aqui embaixo. Aqui embaixo, aqui, ó. Ó, já tá aqui os botões. Tá feião que só, né? Mas o negócio vai pegar forma, tá, pessoal? Beleza, vamos lá. Não se preocupe com isso agora. Agora, pessoal, a gente tem isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó, onde a gente tem essa imagem com esse prato aqui, ó. E aqui a gente tem esse textozinho aqui, ó, tá? Inclusive a gente até vai copiar ele pra gente não perder tempo aqui, beleza? Vamos fazer o seguinte. Aqui, fora da div buttons, ó. Fora da div, que o botão tá dentro. Vamos criar outra div class. Vamos colocar split, traço, e vou colocar content. O que significa split content? Significa conteúdo dividido, tá? Por quê? A gente de um lado tem um texto, do outro a gente tem uma imagem. Então eu coloquei aqui um split content, traduzindo para o português, conteúdo dividido. Vamos criar aqui agora uma... Aqui eu vou colocar text-side.
ou o texto do lado do texto. Perceba que a gente tem aqui, ó, um texto desse lado e do outro a gente tem imagem. Então a gente vai colocando assim para deixar o negócio bem simplificado, tá bom? E aqui dentro eu vou pegar aqui o H3 e vou colocar o textozinho aqui que tal ser um parceiro quieta. Então eu já vou copiar ele e vou colocar aqui dentro. Isso eu coloco um pontinho de exclamação. Que tal ser um parceiro quieta? Depois a gente tem um pezinho, um parágrafo. Então, um parágrafo que a gente vai pegar o conteúdo aqui, ó. E vamos colar lá dentro, né? Pra gente não perder muito tempo. Beleza, que legal. Ficou top, pessoal. E a gente tem ainda, depois do parágrafo aqui, a gente tem um link, né? Inclusive, ele tem uma aparência de botão, né? Deixa eu dar um link cego já aqui. Um link cego pra ele. Vou colocar o seguinte... Dar uma classe pra ele, na verdade, né? Class. E vou colocar aqui... btn, traço, vou colocar... black. Eu poderia colocar outro nome, mas vou colocar esse aqui. Black, assim, ó. btn black. Por que black? Ele é preto, né? Aqui ele é preto. E tem o botãozinho cadastrar restaurante, tá? Opa, eu cliquei aqui. Cadastrar restaurante, ó. Então já vamos pôr ele aí. Cadastrar restaurantes. Restaurante, na verdade, né? Restaurante. Show de bola. Agora, depois, pessoal, aqui, ó, a gente tá na div, aqui, ó, div split content, certo? Esse conteúdo tá todo dentro da split content. Agora aqui, pessoal, ó, ainda dentro da split content, a gente vai fazer o seguinte. Vamos dar aqui uma div class e vamos colocar image traço side. Assim como a gente colocou text side, a gente vai colocar image side ou imagem do lado, mas só que do lado direito, tá? E aqui dentro eu vou colocar aqui a minha img src, né? Já vou colocar aqui, vou colocar out imagem de prato. Um exemplo, tá? Para pessoas com deficiência visual. Tá, pessoal? Ponto barra. Agora eu vou buscar o caminho da minha imagem. Então eu vou entrar aqui em imagens. E, pessoal, só tem um detalhe. Eu não renomeei as imagens. Do jeito que eu baixei, eu coloquei aqui, do jeito que eu baixei do site, tá? Então eu vou colocar aqui um join Meshant V5. Beleza? Que é essa imagem. Então, ok. Se a gente for ver como ficou isso, vamos ver. Então, imagem enorme, né? Ó, tá vendo? Então, tá aqui o conteúdo do lado esquerdo, né? E aqui tá a imagem. E essa parte é isso, pessoal. Agora a gente tem outra partezinha que é sobre, que no caso é aqui, ó. É onde vai entrar, inclusive, os slides, tá vendo? Que os slides vai funcionar aqui quando a gente tiver com JavaScript, tá, pessoal? Esse slide aqui vai ser usado via JavaScript. Ok, eu vou até colocar aqui, ó. Eu vou colocar também aqui, ó, comentar. E vou colocar aqui, ó. Resistor. Vou colocar no final também, né? End resistor. End resistor. Beleza. E aqui eu vou colocar aqui. Agora eu vou colocar about section. Beleza? E aqui dentro, aqui, a gente vai começar o conteúdo. Beleza, vamos lá? Então, section. Vamos criar agora a seção do about, tá? Class. Vamos colocar about. About. Traço section. Boa. Deixa eu dar um espaço aqui. Aqui eu vou colocar uma div class. Vou colocar container. Div class container. E aqui, pessoal, eu vou colocar um H2. E vou colocar o textozinho lá, ó, sobre o que tá? Vamos copiar. Sobre o que tá? E depois a gente vai entrar, pessoal, aqui com os nossos slides. As nossas imagens de slide. Então eu vou dar um espaçozinho. E aqui vai entrar a brincadeira. Então eu vou criar uma div class swiper. Eu vou colocar assim swiper. Aqui eu vou colocar ainda my... Pessoal, só lembrando. Aqui vai ficar um pouquinho swiper. Vocês não vão entender aqui no momento aqui. Depois eu vou explicar para vocês tudo direitinho, tá bom? Não se preocupa, tá? Porque essas propriedades aqui, essas classes, elas são do próprio swipe, tá bom? Então não se preocupa. Div class que a gente vai pegar todos esses detalhezinhos. Swiper, traço o wrapper. E ainda dentro eu vou criar uma... div dentro da wrap, tá, pessoal? Div class. E aqui eu vou colocar swiper,
traço slide. E aqui dentro do slide, vamos colocar aqui slide, traço content, ou conteúdo do slide. Beleza? E aqui dentro a gente vai começar pôr a nossa imagem, tá, pessoal? Então, eu aqui dentro eu ainda vou colocar uma div class slide, vou colocar aqui, ó, slide traço image. E aqui dentro eu vou colocar a minha imagem, é claro, né? img src. Vou colocar aqui só um alt. Agora, presta atenção, pessoal, um detalhe. Abaixo dos slides tem os textos aqui, ó. Tá vendo? De cada, ó. Tá vendo? Ó? Então, ó, é como se fosse vários cards com seus textos individuais, tá vendo? Ó? Olha só que interessante isso aqui. Então, se eu passar aqui, eu tenho um texto diferente. Então, para dentro de cada imagem dessa, eu vou ter um texto diferente para cada imagem, tá? Então, aqui, ó, dessa primeira imagem, eu vou colocar uma divzinha aqui, dar uma classe para ela, de slide text. Slide text. Ou texto do slide, tá, pessoal? E aqui eu vou colocar um H3 e eu vou colocar o texto aqui dentro. Tá? Só lembrando, pessoal, aqui não levem a sério o que eu vou colocar aqui. Aqui eu não vou colocar tudo na ordemzinha. Eu vou colocar texto aleatório junto com imagem aleatória. O que importa é o slide vai funcionar, não o conteúdo aqui, tá? Um exemplo, aqui eu posso colocar outro texto, eu posso até repetir, inclusive, para a gente não perder tempo. A gente vai repetindo o mesmo texto, tá? Independente da imagem, para a gente não perder muito tempo aqui, tá? Se a gente for escrever tudo isso aí, a gente não vai ter muito tempo para isso. Beleza, pessoal? Então eu vou colocar aqui um textozinho aqui, ó. Aqui, ó. Beleza? Nessa primeira tecnologia inovadora. Beleza? Depois do H3 eu tenho um parágrafo. Dentro do parágrafo eu vou colocar esse textozão. Deixa eu copiar ele aqui, ó. Textozão grande aqui, ó. Beleza? Pra gente não perder muito tempo. Certo? E o que é que a gente vai fazer ainda? Aqui a gente vai agora repetir o processo. Ó, tá vendo? Ó? Então, ó, dessa div aqui, ó. A gente vai repetir o processo, ó. Até aqui, ó. A gente vai repetir todo esse processo novamente, certo? Porque várias imagens, então a gente vai repetindo. A gente vai só repetindo. Então eu já vou dar um Ctrl C aqui, ó. Vamos lá repetir. Repetimos aqui. 2, 3, 4. Eu vou colocar 4 aqui por enquanto. Então se a gente for ver... Ó, tá vendo? Ó? Então a gente... não vai dar, pessoal, pra ver tudo porque o slide ainda não tá funcionando. Eu não sei, a imagem não pegou. Deixa eu pôr a imagem aqui, pessoal, pra ver se pega. Não sei porque que mas não pegou. A gente não colocou a imagem, é claro, né, pessoal? A gente não colocou a imagem, né? Então, ó, ponto barra image. Vamos pegar aqui a imagem. E vamos usar aqui a imagem... Cadê? Deixa eu usar aqui... PC Brasil. Essa aqui, ó. Vou usar essa daqui. Agora, se a gente for ver, é pra imagem ter aparecido aqui, né? Ficou só o espaço. Não sei porque que ela não apareceu. Enfim. Na verdade é porque eu coloquei na última, né? Deixa eu colocar aqui na primeira aqui, ó. Deixa eu colocar na primeira, pessoal, aqui, ó. Ponto barra images barra PC, cadê? PC. Tá vendo? Esse é o problema, pessoal. Por isso que é bom renomear tudo bonitinho. Deixar tudo bonitinho. Eu acho que... É porque assim, pessoal, ele não tá mostrando, ó, ele mostrou aqui, só que ele não vai passar o slide porque a gente não usou ainda o nosso script. Tá? Então, quando a gente começar a usar, ele vai começar a correr para os lados, tá? Então, lembra que eu falei? Eu não vou importar aqui, ó, a imagem não vai importar o texto aqui embaixo, tá? O texto eu vou deixar a mesma coisa, eu vou deixar o mesmo texto, apenas eu vou trocar as imagens, tá bom? Pra gente não perder tempo. Então, ó, nesse segundo aqui, ó, eu já vou trocar a imagem, aqui, ó, já vou colocar outra imagem, ponto barra images barra, deixa eu procurar aqui a do drone, vamos ver se eu acho aqui. Colocar aqui o About Cat, eu vou colocar essa aqui. Nessa outra eu já vou colocar outra, ponto barra images. Vou colocar essa aqui, ó. Eu vou deixar só essa, pessoal. Inclusive, eu vou apagar essa daqui, ó. Vou deixar só essas imagens aí mesmo. Vou deixar umas 3 a 4 imagens, só tá bom. Acho que já tá bom. Beleza? Então, ok, a gente colocou essas imagens. A gente só repetiu, pessoal, ó.
Vamos lá, a gente tem a classe principal, que tem a ver com Swiper. Tem essa outra aqui, ó, Content, Slide Image. Tá? Opa, perdão, aqui lá em cima, aqui, ó, principal, aqui, ó. Essa daqui, ó, Swiper, mais Swiper. Esse mais Swiper vai ser uma classe que vai ser usada lá no script do Swiper. Swipe o Wrapper, eu vou incorporar esse outro conteúdo dentro dessa classe, e o Swipe Slider, que é o que vai fazer as imagens correr. E esse slide content já é da gente que a gente vai estilizar no CSS. É uma classe que a gente criou. Então repetiu a partir daqui, ó. Daqui, na verdade, é o slide, tá? A partir do slide. O slide é da gente também, né? Então a gente só repetiu, ó. Aí terminou aqui e repete todo o processo de novo, ó. Swipe slider. E repete, vai repetindo, tá bom? Então vai acontecer isso. Ele não vai correr aqui devido a gente não tá, ele não tá ainda aplicando, a gente não aplicou ainda o script ainda. Beleza, pessoal? Ok. Então essa parte aqui do slide é isso. A gente tem agora a parte aqui, ó, começa a sua jornada, que é outra partezinha aqui. Então já vamos fazer também aqui, pessoal, a gente terminou essa parte, vamos fazer essa aqui, ó. Começa a sua jornada aqui, tá? Só lembrando, pessoal, que aqui a gente falta ainda a gente fazer a parte dos botões, né? Então, aqui, ó, falta a gente colocar aqueles botõezinhos lá dos slides, pessoal, ó, pra correr. No caso, esses slidezinhos aqui, ó, esses botãozinhos, ó. A gente vai colocar eles também. Vamos aqui pôr eles aqui, ó. Então, a gente vai colocar aqui, ó, uma div class. Vamos colocar os dois botões apenas, né? Vou copiar ele aqui e repetir aqui o processo. E aqui a gente vai usar, pessoal, aqui o swipe-button. É uma classe que a gente está criando, nossa. Next significa que é a próxima. Se eu colocar aqui também, repetir. E aqui eu só apago e coloco prev para voltar, beleza? Então é o nome daqueles botãozinhos. Isso aqui, esses estilozinho aqui desse botão aqui, ó, essa bordazinha. A gente vai inclusive estilizar ele lá no CSS. E é isso, pessoal. Agora então vamos para a parte aqui, ó. Sobre o baixar o app, essas coisas do tipo. Então vamos fazer essa partezinha aí, rapidinho, né? Vamos aqui, ó. Vamos colocar outra section. Vamos só colocar uma classe aqui, ó. Class. E vou colocar, pessoal, app-download. Assim, ó. Pra gente ser mais rápido aqui, ó. Beleza? Vou criar uma div class também aqui. Opa, não tô apertando com força a tecla aqui, né? Vou colocar aqui, ó, container download traço grid. É o nome da minha classe que eu vou dar aqui para esse elemento aqui. Ainda aqui dentro eu vou criar ainda uma div class. Vou colocar aqui de download traço text. Que seria, pessoal, esse download text, esse nomezão aqui, ó. Tá? Então eu vou até copiar ele aqui já pra gente não perder tempo. Já vamos aqui, ó, colocar um H3, vou colar ele aqui, ó. Começa a sua jornada, né? Colocar um H2, né? Para ficar mais grandão, né, pessoal? Vou colocar um H2 aqui. Um H2. Começa a sua jornada. E vou colocar aqui um H3. E vou colocar também baixe o app quieta. Seria a imagenzinha, esse textozinho aqui, ó. Baixe o app quieta. Aqui, ó. Tem também isso aqui, já vamos pegar e copiar, né? A gente já deixar o negócio preparado. Então aqui abaixo eu vou colocar o parágrafo. E já vou colar esse texto. Opa, já vou colocar esse texto aqui dentro. Colar, né? Agora a gente tem abaixo aqui do P, a gente vai colocar uma div. Opa. Essa div eu vou colocar aqui, ó. O nomezinho de QR-code. Esse seria, pessoal, o que seria? Seria essas partes aqui, ó. Então a gente tem o QR Code, é um elemento, e a gente tem depois os ícones aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. QR Code. Aqui dentro já vamos colocar. Antes, eu vou colocar antes aqui, eu vou colocar no QR Code, que o QR Code vai ser um elemento filho. Eu vou colocar um badge, tá? Vai ser ali a div que vai incorporar os meus ícones dentro, tá? Então, o QR badges, né? Que vai incorporar vários ícones dentro. Agora sim, aqui eu coloco a div e vou colocar aqui o QR-code. É o ícone do QR Code aqui. E dentro dele eu vou buscar a imagem. Então, img src, o source, né? Traço, alt. Eu vou colocar aqui um QR Code, né? QR Code, para pessoas com deficiência visual. Ponto barra, aqui eu vou buscar lá na minha imagem, lá nas minhas imagens. Eu vou procurar aqui por
Common Code, aqui ó, Common Code, vou colocar essa aqui. É a imagem do QR Code, beleza? Depois, abaixo dela, eu vou colocar agora uma div class. Vou dar um nome para minha classe aqui de pensar story-badges. Assim, ó. Por quê? Ele é uma badge aqui de story. Significa dos ícones ali da App Store, App Store, tá? Então, faz sentido a gente usar essa classe com esse nome. Aqui eu vou colocar aqui, ó, IMG, vou buscar as imagens. IMG. Só lembrando, colocar assim. Só colocar aqui um Alt em todas. E colocar aqui o SRC também em todas já. Beleza? Vou copiar 3 vezes, porque elas são 3 vezes, são 3 ícones, App Store, Google Play Store e Explore. É o App Gallery, né? Beleza? Então vamos 3 vezes. 1, 2, 3. Na primeira aqui a gente vai pegar ponto barra, vamos entrar aqui em imagens e vamos procurar, pessoal, aqui no primeiro, né? Vamos procurar por App Store. Então vamos lá, App Store, vamos ver App Store New aqui, ó. Então esse aqui, ó. Beleza? E vou colocar aqui App Store. App Store, no Alt, né? Depois, na segunda aqui, ó, a gente tem ponto barra images. Opa. Aqui não, aqui, ó, source. Ponto barra, vou acessar a minha pasta, né? E vou colocar Google Play Store aqui. E vou colocar aqui Google Play Store. Ou seja, o do primeiro da App Store, da Apple, da Google Store. E aqui é da outra. Então, ponto barra imagens. E vou app gallery, cadê app gallery? Aqui, ó. Beleza? E vou colocar app gallery. Acho que é com 2L, né? Gallery, assim, ó. Perfeito. Então a gente acabou de colocar os nossos ícones das lojas, né? Então tá bem grandão, inclusive tá horrível porque tá vendo, pessoal, o que o estilo, a falta de um estilo faz? Beleza, beleza, beleza. Agora aqui, pessoal, ó, por fora, vamos colocar outra div class. E aqui eu vou colocar a classe download traço image. Download images. Seria o que, pessoal? Seria aqui, ó, essa imagem aqui, ó, essa imagem aqui, ó, tá vendo? Essa imagem aqui, ó, essa imagem, tá? Que a gente vai colocar ela aqui agora. Então vamos colocar img, né? Img alt, vou colocar para não esquecer, né? App interface, que é a interface da app, né? Source, e aqui eu vou pegar o caminho, ponto barra images, vou colocar download app, cadê download app? Beleza, e com isso a gente terminou, pessoal, essa etapa aqui, beleza? Olha só, vamos ver como ficou. Então a gente já acabou de colocar essa parte, essa daqui, vamos ver como ficou. Ó, tá vendo? Ó? Então depois agora falta só a gente estilizar. E é isso aí, pessoal. Ó, a gente vai encerrar aqui essa aula, ficou um pouquinho grande, tá? E na próxima aula a gente vai fazer agora aqui a parte do footer. Tá vendo? A última parte aqui do footer, tá? É isso aí, pessoal. Então na próxima aula a gente se vê, beleza? Então um abraço e até a próxima. Valeu!